Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos, bom dia. Depois de todo esse tempo, em virtude da eleitoral, voltamos ao nosso programa. Hoje, 30 de setembro de 2022, festa do grande São Jerônimo. Jerônimo, doutor da igreja. Jerônimo, tradutor das Sagradas Escrituras, a pedido do padre de São Damaso. Nós terminamos ano passado, o ano jubilado, os 1.600 anos da morte de São Jerônimo, doutor da igreja. Em 30 de setembro de 420, ele terminava a sua vida terrena em Belém, na comunidade que ele fundara na Gruta da Natividade, e assim entregava aquele Senhor que nunca cessara de procurar e conhecer na Escritura, o mesmo que ele, febril, tinha contemplado como juiz numa visão na quaresma de 375. Naquele acontecimento, que marcou uma virada decisiva na sua vida, momento de conversão e mudança de perspectiva, sentiu-se arrastado até a presença do juiz. Interrogado sobre a sua condição, respondeu que era cristão, mas aquele que presidia retorquiu: tu mentes, tu és ciceroniano e não cristão. Porque ele amava a literatura de Cícero. O nome Jerônimo significava aquele que tem um nome sagrado, Hierônomos. Este santo consagrou toda a sua vida ao estudo das Escrituras Sagradas e é considerado um dos melhores, se não o melhor, neste ofício. Jerônimo nasceu na Dalmácia, atual Iugoslávia, pelo ano 340, estudou latim em Roma, sob a direção do mais famoso professor de seu tempo, Donato, que era pagão. Chegou a ser grande latinista e muito bom conhecedor do grego e de outros idiomas, mas muito pouco conhecedor dos livros espirituais e religiosos. Passava horas e dias lendo e aprendendo de cor os grandes autores latinos, Cícero, Virgílio, Horácio e Tácito, e os autores gregos como Homero e Platão, mas quase nunca dedicava tempo à leitura espiritual. Jerônimo se dispôs a ir ao deserto e fazer penitência por seus pecados, especialmente por sua sensualidade, que lhe era muito forte, por seu mau gênio e por seu grande orgulho. Mas lá, embora muito rezasse, jejuasse, passasse noite sem dormir, não conseguia a paz, descobrindo que sua missão era viver na solidão como monge. Mas, Senhor, já vos dei isto, falta-me uma coisa. O quê? Dá-me os teus pecados para que eu possa ter a alegria de voltar a perdoá-los. Escuta numa visão mística. Assim, de volta à cidade, nomeado secretário do Papa Damaso, fica encarregado de redigir as cartas que o pontífice enviava e em seguida foi designado para fazer a tradução dos livros sagrados, as traduções que existiam naquela época, entre as quais a Vertus Latina, antiga versão latina, era cheia de imperfeições, de linguagens e várias imprecisões ou traduções não muito exatas. Por isso, Jerônimo, que escrevia com grande elegância a língua latina, traduziu este idioma a toda a Bíblia, e essa tradução passou a ser chamada de Vulgata, tradução feita para o povo, vulgo em latim. Foi a tradução oficial da Igreja Católica durante os 15 séculos. Por volta dos 40 anos, Jerônimo foi ordenado sacerdote, mas seus altos cargos em Roma e a dureza com a qual corrigia certos efeitos da alta classe social trouxeram-lhe grandes invejas. Sentindo-se incompreendido, até caluniado em Roma, onde não aceitavam seu modo enérgico de correção, dispôs-se a afastar dali, para sempre foi para a Terra Santa, passando seus últimos 35 anos numa gruta junto à gruta de Belém. Várias senhoras ricas romanas
que ele havia convertido com suas pregações e conselhos, venderam seus bens e foram também a Belém, seguindo sua direção espiritual. Com as posses dessas senhoras, construíram naquela cidade um convento para homens, 3 conventos para mulheres e uma casa para atender os peregrinos que chegavam de todas as partes do mundo para visitar o lugar onde Jesus nasceu. Com tremenda energia, escrevia contra os hereges que se atreviam a negar as verdades da Santa Fé. A Santa Igreja Católica reconheceu sempre Jerônimo, um homem eleito por Deus para explicar e fazer entender melhor a Sagrada Escritura, a Bíblia. Por isso foi nomeado patrono de todos aqueles que no mundo se dedicam a fazer entender e amar mais as Sagradas Escrituras. Jerônimo tinha um temperamento forte. Quando, como um verdadeiro leão de Belém, exagerava nos tons, fazia-o em prol de uma verdade da qual se considerava servidor incondicional. E como ele próprio explicava no primeiro dos seus escritos, A Vida de São Paulo, Eremita de Tebas, os leões são capazes de fortes rugidos, mas também de lágrimas. Por isso, as 2 fisionomias que aparecem justapostas na sua figura, na realidade são os elementos com os quais o Espírito Santo lhe permitiu maturar a sua unidade interior. Por isso, sua imagem geralmente os hagiógrafos colocam sempre um leão junto a ele, símbolo da sua força e da sua mansidão. Jerônimo morre a 30 de setembro do ano 420, com 80 anos de idade, e é proclamado doutor da Igreja, e fala que a ignorância das Escrituras é a ignorância do próprio Cristo. Vejamos que São Jerônimo foi um homem que viveu profundamente a sua fé, mas viveu profundamente aqui na terra. Foi um homem que venceu e lutou contra as invejas que todos tinham dele, mas também lutou contra as fraquezas humanas, vicissitudes. Os santos são aqueles que pisam na terra e tocam o céu. Estamos preparando para o próximo domingo, para as grandes eleições maiores de nosso país. Também nós temos responsabilidades como cidadãos. Votar conscientes. Não se trata de uma brincadeira, mas saber que nós também temos dever diante de Deus e saber que devemos votar em pessoas dignas. Devemos saber quem realmente é honesto, quem deve gerir a coisa pública. Os parlamentares são aqueles que vão cuidar das leis e nós deveremos obedecê-las. Então, não votemos de modo irresponsável, mas temos de fazê-lo com todo cuidado. Aquela pessoa é uma pessoa ética, é uma pessoa que tem um passado probo, uma pessoa honesta, ela vai me representar. E ela, de fato, é uma pessoa que vai cuidar para que as leis sejam justas, haja equidade nas leis. Devo acompanhá-la depois de eleita. Vamos eleger também aqueles que são os chefes, fazem parte do chefe executivo de nosso Estado. Então, busquemos para saber se as pessoas coadunam com o nosso modo de viver, com a justiça, com a dignidade, mas também votemos como cristãos. Vamos eleger o chefe do executivo do nosso Estado e do nosso país. Essas pessoas realmente pensam como cidadãos honestos, mas também como cristãos? Então vamos perceber qual é a relação dessas pessoas, desses candidatos, em relação àquilo que nós acreditamos, que nós cremos. Nós sabemos que não podemos votar em pessoas que pensam, agem e queiram viver como aquilo que é contra a nossa fé, aquilo que é contrário àquilo que acreditamos e que vivemos, principalmente como contrário à vida, o aborto, a eutanásia, coisas que são contraditórias àquilo que é de mais sagrado, a vida humana. Não votar quem é contrário, quem é a favor da legalização das drogas, que é sinal de morte, ou aquilo que vai contra a família, ideologia de gênero. Então procure saber
Quem realmente defende valores cristãos, como a defesa da família, da vida, da fé. Então pense bem, naquele momento estará você sozinho diante do voto, mas Deus está contigo. Quando o cardeal vai voltar na Capela Sistina, ele está diante da pintura de Michelangelo, do juízo final, para que ele se lembre que um dia vai dar contas a Deus. Também cada um de nós, quando vai votar, deve se lembrar que vai dar contas a Deus do nosso voto. Um bom fim de semana, boa eleição, e a todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Domingo é festa Santa Teresinha, amanhã é festa Santa Teresinha, domingo Santos Anjos. Votemos iluminados pela intenção de Santa Teresinha e pela luz dos Santos Anjos da Guarda. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jordão, Deus é 10.